eu morava no Rio Grande do Sul, quando foi feito o teste da metodologia do macro-zonamento costeiro. Não se chamava zonamento ecológico formal naquela época. Bom, depois disso, tivemos uma experiência muito interessante. Conseguimos, numa universidade, num projeto de pesquisa, mapear toda a planície costeira sul-rio-grandense. Eram 32 imagens satélite de escala 1 por 100 mil, naqueles diversos temas do macro-zonamento, em 10 pessoas, em 1 ano e meio. Né? Hoje, para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul ainda não mapeou 5 quadrículas do Estado. Né? Ou seja, isso para você ver, para vocês terem uma ideia, como o Estado é lerdo ao executar esse tipo de trabalho. Mas, de qualquer forma, foi uma surpresa constatar o quanto avançou. Posteriormente, trabalhei em gerenciamento costeiro na Paraíba, trabalhei em Brasília, e quando tive a oportunidade de atuar em praticamente todos os estados litorâneos, e agora nós estamos fazendo um trabalho no Ministério do Meio Ambiente, uma avaliação, né? O que aconteceu em termos de gerenciamento costeiro de 92, na época da Rio, 92, para hoje, né? Em termos de Agenda 21, capítulo 17, que fala sobre os oceanos e as áreas costeiras. Né? Exatamente para ver como evoluíram os instrumentos legais, os instrumentos normativos, o que foi gerado de informação a respeito disso, e é impressionante ao você olhar no nível federal o volume, né, de informações, seja informações técnicas, seja instrumentos normativos, comissões, grupos de trabalho. Bom, e acho que a grande preocupação, e essa sim é nessa lei que a colocação vai seguir, bom, vamos ver então como de fato houve um grande avanço, se nós considerarmos 92 para hoje, quando se fala em gerenciamento costeiro. Agora, de que maneira esse avanço, se vocês entrarem no site do Ministério do Meio Ambiente, vai ser fácil de constatar, como que ele se materializa, né, no dia a dia aqui, no espaço onde todos vivemos. Né? Porque, de certa forma, a União não existe. O país, óbvio, não é que não existe, a gente não sente o que acontece. Né? Da mesma forma que o Estado. Eles definem grandes linhas, né, de investimento, de crescimento, né, políticas com relação a outros países, no caso do nosso país. Mas é no município onde a vida de fato acontece. E como que será que a gente vai poder acompanhar, ver de que forma que o conceito evoluiu, né, no nível federal, como ele vai se materializar aqui, né, no chão, né, na nossa vida. Bom, e nesse aspecto foi uma surpresa constatar como avançou. Porque quando a Laura era coordenadora, 4 anos atrás, num evento lá no hotel da Enseada, uma situação triste. Né? Puxa, se discutiu gerenciamento costeiro com os mapas, umas fotocópias pregadas na parede, pintadas com lápis hidrocor. Né? Puxa, isso é um estado mais rico da nação, né? Numa região onde passa 1/3 do PIB brasileiro. Isso é um absurdo, isso não tem razão, não consigo entender. Para mim foi uma surpresa constatar que pelo menos hoje já tem o SIG funcionando aí, então é um grande avanço. Bom, com relação àquelas zonas que a gente viu, a gente tem o seguinte: quando surge o PNGC, em 88, ele vem com uma abordagem para avaliar de que forma que os ecossistemas se conversavam. E pensando no uso da zona costeira para manter e melhorar a produtividade das águas costeiras, que são os ambientes mais propícios, mais produtivos em termos de capacidade de geração de vida e de espécies, em termos de diversidade do nosso país, quando se pensa em mar. Né? Bom, ao longo desse processo, com o PNGC2 de 97, se perde essa característica. Ele vira um instrumento exatamente de ordenamento do espaço urbano. Né? Porque exatamente é uma questão muito nova, muito difícil de colocar no papel, e nós tínhamos problemas, aliás, problemas muito sérios com relação ao espaço urbano. Bom, e essas mudanças, eu acho que isso é importante que o Fabrício pontuou. Por exemplo, quando a gente olha aquela área toda vermelha, né, fala assim, poxa, aquilo é área urbana. Né? Poxa, mas é urbana por quê? Porque o município já disse. Agora, se você olhar na natureza, se você olhar uma imagem de satélite, aquilo não é uma coisa só, né? Não é um plano como se fosse esse piso. Vai ter micro-dragados, vai ter pequenos rios, vão ter uma série de pequenos ambientes que eles não aparecem, né? Eles viram área urbanizada, né? Ou área urbanizada depois de materializada. E isso é muito sério, né? Porque a gente, nessa escala, e ali que deveria entrar, eu acho, o desenvolvimento costeiro, na verdade, o desenvolvimento ecológico, era considerar essas pequenas unidades ambientais, porque elas têm função, elas não estão ali por acaso. Né? Nós, de certa forma, nos beneficiamos disso, mas elas são consequências de um processo de evolução geológica desses ambientes e com a ação da vida, inclusive. Né? Então, preocupa um pouco quando você olha que nessa visão, ainda que seja de escala 1 para 50 mil, já é uma escala de detalhe, mas esse tipo de questão a gente não vê nessa escala. Né? Tem que ser uma escala maior, né? Uma escala 1 para 10 mil, uma escala que você veja como se fosse uma nuvem. Né? Bom, essa é a primeira questão. A segunda, com relação à legislação. O fato de seguirmos a legislação, sinceramente, eu acho que não tem muito grande significado. Né? O nosso aparato legal, considerado como restritivo, ou considerado os países,
ele surgiu em função da de Estocolmo 72. Naquela época eram 3 bilhões de habitantes na Terra, existia uma série de fronteiras, a Amazônia, o Cerrado era praticamente virgem, né? E existiam muitas fronteiras, portanto, e não se conhecia a forma como se relacionavam os ambientes. Né? Passados 30 anos, 40 anos, a população da Terra mudou, aliás, dobrou, né? Já não existe mais fronteiras na Terra, e hoje tem muito claro como o ambiente, como o ecossistema depende ou influencia o outro. Então, é uma outra abordagem. Então, respeitar a legislação hoje não é suficiente caso se busque efetivamente a tal da sustentabilidade, que muitas pessoas vendem, mas eu até hoje não vi ninguém entregar. Óbvio que isso é um processo, tem que ser construído. Então, acho que, de novo, o fato de se viver lei, hoje não significa muito. A gente tem que avançar, ainda mais instrumentos normativos de governo, né, que estão direcionando o desenvolvimento, estão tentando direcionar. O segundo, como falei. O terceiro, é a questão dos serviços naturais. Né? A Fabrício também já citou. Poxa, existe um estudo da avaliação ecossistêmica do milênio que diz que assim, boa parte dos serviços que sustentam a vida na Terra já estão colapsados. Né? E a previsão para tá? Para 2050 é muito pior. E aí, né, então, esse instrumento, ele espera que ele tenha que prever, ele tem que enxergar esse cenário, porque senão fica com um zoneamento, mas retirando o ecológico, porque de fato ele foi direcionado, porque acaba sendo o município que governa a vida do município é o econômico, né? Aliás, a vida de todos nós, né? E fica mais simples a questão. Né? E teria, mas enfim, não tem mais tempo para trazer isso e concluir. Aí, só para concluir, não, falta a questão dos instrumentos. Né? Poxa, já uma etapa importante está se cumprindo, embora acho que tenha que se avançar um pouco mais. Mas e os instrumentos? E, por exemplo, o monitoramento costeiro, como é que vai ser? Né? Como vai se dar esse processo? Né? E o sistema de informações de gerenciamento costeiro? Nós não temos informações. É impressionante, uma região com várias universidades, você não fazer busca de informações, onde é que elas estão? Então, todos esses instrumentos, o PNGC preconiza, e o Programa Estadual também, como vai se dar a implementação dele? Porque senão, fica de novo só olhando o mapa na parede, que a gente pode até achar bonito, mas em termos de eficácia de ação, ou de instrumento norteador de ação, ele acaba não tendo uma função muito bem definida. Muito obrigado.